Olá, pessoal do oitavo ano. Vamos para mais uma videoaula de ciências para essa semana. Nós vamos falar um pouquinho dos processos reprodutivos nos animais e alguns casos especiais, né, de reprodução. Tá? Então vamos lá. Reprodução assexuada. Vamos ver algumas características dessa reprodução. Então, olha, não há variação genética. Não envolve encontro de gametas, isso quer dizer, não há encontro entre células masculina e feminina. Não ocorre fecundação, né? Porque se não há encontro de gametas, não vai ocorrer fecundação. Indivíduos descendentes idênticos cromossomicamente ao organismo matriz, ao genitor. Então, todos os indivíduos gerados através da reprodução assexuada, eles são idênticos cromossomicamente ao organismo que deu origem. Por isso que nós falamos que não há variação genética, né? Então, todos serão geneticamente iguais. Eu coloquei aqui alguns tipos de reprodução para a gente olhar, observar um pouquinho, né, o que pode acontecer, né, em alguns indivíduos. Por exemplo, aqui nas esponjas eu coloquei o brotamento, tá, que ocorre no organismo desses seres vivos. Então, a esponja mãe, ela vai, num dado momento da sua vida reprodutiva, sair um broto, né, e esse broto, quando tiver já em condições especiais, ele se desprende do corpo, né, da esponja, vamos dizer assim, a esponja mãe, e vai se desenvolver sozinho aí, né, num substrato do ambiente onde ele vive. Tá? O brotamento também a gente pode observar nas leveduras, tá? E esse broto também ele vai se desprender e vai se transformar num ser independente aí do organismo que deu origem. A reprodução por fragmentação, né, que também é um outro tipo de reprodução assexuada, onde não há participação, né, dos parceiros macho e fêmea. Nesse tipo de reprodução a gente observa, por exemplo, na estrela do mar, onde, se fragmentarmos os braços aí da estrela do mar, ela vai dar origem as novas células, novos indivíduos, né? Então, cortou-se, olha só, fragmentou aqui em duas partes, né? Cada parte deu origem a uma nova estrela do mar, tá? Então, isso daqui eu observo, mesmo se eu cortar todos os braços aqui da estrela do mar, é possível eu observar, né, que essa estrela do mar, ela vai se transformar, né, em estrelas do mar novamente, tá? Um caso especial de reprodução assexuada nos animais é a partenogênese, né? Então, o que seria a partenogênese, né? Então, é um tipo de reprodução que acontece quando há desenvolvimento de um embrião sem que ocorra fecundação. Então, o novo ser ele vai surgir, vai ser gerado, mas não houve fecundação, quer dizer, não houve encontro de células reprodutoras, tá? A célula da fêmea se desenvolve em um embrião. Então, nós vamos observar aqui um exemplo, né, ó, de reprodução por partenogênese. Então, a abelha, ela tem esse tipo de reprodução por partenogênese. Então, eu coloquei aqui, ó, a rainha, né, que ela é a reprodutora. O óvulo da rainha, quando ela produz seus óvulos, ele pode se desenvolver em um indivíduo, né, que é no caso aqui o zangão. Ela vai dar origem ao zangão. Então, o zangão, ele nasce, ele é originado pela reprodução por partenogênese. Então, o que eu consigo observar aqui? Que não há encontro do óvulo com o espermatozoide. O óvulo, por si só, vai dar origem aí ao zangão, tá? Sem precisar da célula reprodutora masculina. A abelha, ela também tem a reprodução por cruzamento. Aqui não é, já nesse caso já é reprodução sexuada, né? Ó, então, pode cruzar com o zangão, né? O encontro de células reprodutoras ao óvulo espermatozoide. Só que neste caso vai dar origem ao que? Às operárias
e também a rainha. Então, para produzir zangão, por partenogênese, tá? Para originar operário e rainha, a reprodução, né, é por cruzamento entre células, entre macho e fêmea, fecundação do óvulo pelo espermatozoide, tá? Um outro ser que também a reprodução é por partenogênese é o escorpião. Então ele não precisa cruzar, né? Não precisa cruzar com um escorpião macho. Então vai dar origem os óvulos do escorpião, vai dar origem a novos escorpiões sem precisar ocorrer aí a fecundação, tá? E vamos falar então um pouquinho da reprodução sexuada. Né? Na reprodução sexuada, então, é uma estratégia reprodutiva para dar origem a novos indivíduos e perpetuação da espécie. Né? Essa reprodução sexuada tem o envolvimento de dois indivíduos, de um macho e fêmea, né? E que as células reprodutoras, tá? As gônadas, que são o óvulo, no caso, os ovários, por exemplo, né? Os ovários, os testículos, por exemplo, no ser humano, que dão origem aos gametas, que são as células reprodutoras, tá? Então, essas células sexuais, elas vão se encontrar, vão fecundar o óvulo, né? No caso, o espermatozoide fecunda o óvulo, e aí nós temos indivíduos que nascem por reprodução sexuada, onde há a participação do sexo, né? É uma estratégia importante aí para que o indivíduo ele consiga se adaptar ao ambiente em que ele vive, mesmo que ele sofra mudança. Por quê? Porque aqui há variabilidade genética, né? Tipos de fecundação. Então, quando ocorre fecundação do óvulo, ela pode acontecer de que forma? Externa, né? Que ocorre fora do corpo, no ambiente, fora do corpo da fêmea, né? A gente observa, por exemplo, aqui na rã, quando há um cruzamento entre a rã macho e rã fêmea, tanto o espermatozoide quanto o óvulo são colocados fora, num ambiente aquático, né? Tem que ser na água, eles são ainda dependentes da água, né? Para reprodução. E aqui a gente observa que essa fecundação, encontro de espermatozoide e óvulo, vai se dar fora do organismo da fêmea, tá? Então, por isso que ela é considerada um tipo de fecundação, né, externa. E também pode ocorrer a fecundação interna, né? Ocorre no interior do corpo do indivíduo que produz os óvulos, no caso da fêmea. Então, eu coloquei aqui o cavalo marinho, né? Por ele ter um tipo de fecundação diferente também, para a gente falar um pouquinho sobre ele. Então, olha só, a fêmea, ela encosta no macho, coloca ali seus óvulos numa bolsa no macho, e ali o macho solta seus espermatozoides. E aí ali ocorre a fecundação desses óvulos ali dentro do organismo, né, do cavalo marinho macho, tá? Que até algumas pessoas falam que é o macho, né, que engravida, né? Bom, o tipo, aqui eu coloquei uma imagem para a gente falar um pouquinho, né, da fecundação interna, né? Aqui eu tenho um óvulo, um espermatozoide, a gente observa aqui, ó, vários espermatozoides, né, ó. Esse tipo de fecundação a gente observa também, né, na fecundação humana, um óvulo e um espermatozoide. Somente um espermatozoide que vai conseguir fecundar um óvulo, tá? E a fecundação interna, né? Então, nós vamos ter seres ovíparos, que o desenvolvimento embrionário ocorre dentro de um ovo. Nós observamos as aves, né? As aves são ovíparas. Nós observamos, vamos ver também os répteis, né? Os répteis são ovíparos, né? Como tartaruga, né? A cobra, tá? E também temos os vivíparos, né? Os vivíparos, o embrião se desenvolve dentro do corpo da mãe. Aí nós vamos encontrar
os mamíferos, né? Os mamíferos pertencem aí a esse tipo de fecundação interna. Tá? Então, o filhotinho, ele se desenvolve e nasce já prontinho, né? Que é o caso aqui do elefante que eu coloquei como exemplo. Mas todos os mamíferos, né, se desenvolvem por esse tipo de fecundação, tá? Agora, nós vamos para a atividade que está lá na apostila, né? Então, o exemplo dos impactos ambientais quando há um aumento ou uma diminuição descontrolada de uma população no determinado ambiente. Então, na página 13 e 14, vocês aí do caderninho de vocês, da apostilinha, vocês vão ter uma atividade. Então, primeiro que vocês vão fazer, vocês vão ler um texto. Eu coloquei o texto aqui. Esse texto vai falar de variação de população e os problemas ambientais e sociais, né? Nesse texto, ele trata do aumento da população de escorpião em áreas urbanas, tá? Nas cidades, que ele é um problema ambiental, problema social, e aqui em Tupã a gente sabe que tem vários casos, né, de escorpião aí na cidade. Então, quais são as causas da proliferação, né? O que pode levar a esse aumento, né, de escorpião? Então, tem lá características climáticas favoráveis, quando o clima é favorável, problemas relacionados ao saneamento básico, né? Por exemplo, o lixo, o esgoto, né? O acúmulo de lixo, né? Nos lotes, nos quintais, falta de predadores naturais, né? Por conta do desmatamento, e também a oferta de alimento, que no caso do escorpião, o alimento dele preferido são as baratas. Tá? Então, eles são seres com uma grande capacidade adaptativa, ele se adapta muito bem aos lugares. E uma outra característica, né, do escorpião é a reprodução por partenogênese. Ele não precisa, né, de uma célula masculina para estar fazendo aí a fecundação. Então, por esses fatores, nós temos aqui um número muito grande, né, de escorpião na nossa cidade. Vários casos, né, a gente sabe. Então, olha, gera até 20 filhotes em cada processo reprodutivo, e essa reprodução, pelo menos 2 vezes por ano, acontece, né, no escorpião. Tá? Então, vocês vão ler esse texto na íntegra, e no final do texto tem um recadinho aí importante, né, que muitas pessoas acham que as galinhas, né, fazem o controle do escorpião. Só as galinhas não fazem o controle, eles não são um agente controlador, não é eficaz, né? Ela até vai comer, se alimentar desse escorpião, mas ela não é 100% segura, tá? E outra coisa, as galinhas também, ela vai favorecer a proliferação do mosquito palha, que é um mosquito transmissor aí da leishmaniose visceral, tá? Que pode levar à morte de pessoas. Bom, feito a leitura desse texto, vocês vão realizar uma pesquisa investigativa, né? Então, no departamento responsável de zoonose, o seu município, fala, ou região. Eu deixei até um link aqui para vocês entrar e fazer a pesquisa, tá? Mas se só essa pesquisa não for suficiente, se vocês tiverem acesso a outros links, tiverem acesso a alguém que vocês conhecem, que trabalha em posto de saúde ou trabalha em outros setores, né, e que consegue ajudar vocês a responder a pesquisa, será legal, tá? Então, vocês têm aqui 4 questões. Como a sua cidade ou região em termos de problemas relacionados a acidentes com picada de escorpião, né? Tem bastante? São poucos, né? Se vocês tiverem essa estatística, seria até legal. A infestação, existe algum bairro com maior número de ocorrências? Então, vai lá no link, pesquisa, né? O que é preciso fazer caso uma pessoa seja picada, né? O que ela deve fazer? Então, quais os locais de atendimento à pessoa picada em sua cidade ou região? Né? Então, se ela é picada, onde ela deve ir? Qual é o primeiro local que ela deve procurar? Que outras informações importantes você pode acrescentar à sua pesquisa? Tá? Então, o que vocês acharem legal, importante, achou interessante, uma curiosidade, vocês colocam aí na pesquisa. Tá?
Bom, essa é a aula dessa semana e a atividade que vocês poderão deixar aí no caderno de vocês, né? Para depois vocês estarem enviando. Faça a pesquisa, faça com bastante carinho, né? Que é dessa semana tá bastante interessante a aula porque diz respeito a uma situação que a gente vive aqui no nosso município, tá? Fiquem com Deus, fiquem bem, né? Bons estudos. Que vocês tenham uma semana bastante produtiva, bastante abençoada, tá? Beijo.